Crianças, tudo bem com vocês? Mais um domingo de escola bíblica dominical e nós vamos continuar dando sequência na nossa lição que está falando sobre os amigos de Deus. E hoje também nós vamos falar sobre um amigo muito especial. Mas antes nós vamos fazer a nossa oração. Então você que está aí em casa, vamos fechar os nossos olhinhos e conversar com Deus. Vamos lá? Querido Deus, muito obrigado por mais um dia. Obrigado pela minha casa, pela minha família, pelos meus amigos. Obrigada, Senhor, pela minha saúde. Fica conosco, Senhor, e abençoe a nossa alma. Amém. Amém! E como sempre nós vamos louvar a Jesus com os nossos louvores, vamos louvar com a nossa boca, porque a Bíblia nos diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. E nós vamos louvar a Jesus. Hoje nós vamos cantar uma música nova, mas depois você coloca aí para reprisar, para você poder aprender. Vamos lá? A nossa música vai falar sobre família. Se na família está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. Se com o papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o irmão está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a irmã está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. A família que tem Jesus é feliz o lar, o papai, a mamãe, os irmãos, porque Jesus, ele está na casa, e quando Jesus está na casa, Jesus está na nossa casa, a nossa família é feliz. E hoje nós vamos falar sobre uma família feliz também. Nós estamos na lição 7 e o título da nossa lição é Samuel, um amigo feliz. Nós vamos ficar sabendo quem foi Samuel, como ele nasceu, né? E antes nós vamos ler aqui na nossa Bíblia. Você que tem Bíblia, abra aí a sua Bíblia em 1 Samuel. O nosso texto base está em 1 Samuel, 2 e 3, capítulo 1, 2 e 3. Mas o nosso versículo está no capítulo 2, versículo 18, que diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Ou seja, Samuel buscava a Deus ainda criança, pequenininho, como você. E a Bíblia vai nos contar que a família de Samuel vivia numa cidade chamada Ramá. E lá em Ramá tinha um homem que se chamava Eucana. E Eucana era casado com Ana. Ana era uma mulher triste. Ela era muito triste. E sabe por que ela era triste? Porque ela não tinha um filho, ela não tinha ainda um bebezinho. E as mulheres daquela época que tinham filhos zombavam de Ana, falavam para Ana que ela não tinha filho. A Bíblia vai nos contar que ela não podia ter filhos. E às vezes acontece
de a mulher não poder ter filhos. E isso aconteceu com Ana. E por isso Ana era muito triste. E Eucana falava assim para ela: mas Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Mas mesmo assim, Ana sabia que Eucana a amava. Mas ela queria um bebezinho, ela queria ser como as outras mulheres, ter filhos. E filhos traz alegria, né? Uma casa sem filhos é um silêncio. Mas uma casa que tem às vezes uma criança ou 2 ou 3 é uma casa muito alegre e muito feliz. Não que a casa de Ana não fosse alegre, era alegre. Mas o coração de Ana estava triste, porque ela queria muito um filho. E a Bíblia vai nos contar que de ano em ano, Eucana e a sua família subiam até a cidade de Siló para sacrificar ao Senhor e agradecer ao Senhor. Lá no templo, a nossa igreja de hoje, né? Como se fosse a nossa igreja hoje. E Ana, quando chegou ali no templo, ela começou a orar. E ela fez um pedido muito especial a Deus. Ela disse assim: Senhor, se tu me deres um filho, eu prometo que vou entregá-lo ele ao sacerdote para ele ser criado nos teus caminhos. E Ana orava e chorava. A Bíblia nos conta que ela chorava muito. E ela chorava e ela chamou a atenção do sacerdote, o sacerdote Eli. Sacerdote é como se fosse o nosso pastor hoje na nossa igreja, né? E antigamente tinha esse título, sacerdote. E Eli era o sacerdote ali do templo. E ele foi questionar Ana, né? Por que ela estava chorando tanto? E Ana contou para Eli qual que era o problema dela. E ele disse assim para ela: vá em paz, porque o Deus do céu há de conceder o seu pedido. E depois que Ana fez aquela oração ali no templo, a Bíblia nos conta que o semblante dela mudou. Ela saiu dali até mais feliz. Isso nos prova que quando nós oramos ao Senhor e entregamos o nosso problema ao Senhor, nós temos paz, nós ficamos em paz, porque sabemos que Deus ele é poderoso para resolver qualquer problema. Ali na vida de Ana teria que acontecer um milagre, porque Ana não podia ter filhos. Mas Ana estava confiando em Deus, que ela daria à luz a um filho. E o tempo foi passando, e um belo dia, Ana estava muito feliz. Ela já não tinha mais aquele semblante triste. Sabe o que aconteceu? O Senhor se lembrou de Ana, e Ana ficou grávida e deu à luz a um menino, um menininho lindo. E ela colocou o nome dessa criança de Samuel. E o significado do nome Samuel é eu pedi ao Senhor. E quando o tempo foi passando, Ana subiu de novo até Siló, como todos os anos, né, como ela fazia. Quando Samuel ainda era pequenininho, ela não ia, né, porque ele ainda dependia muito de Ana. Mas conforme Samuel foi crescendo, a Bíblia vai nos contar que Ana subiu de novo até Siló, ao templo, para levar Samuel. E nessa época, Samuel tinha mais ou menos por 2 ou 3 aninhos. Ele já não mamava mais no peito, né? Não dependia mais da sua mamãezinha. E Ana foi cumprir a promessa que ela fez ao Senhor. E é assim que acontece com a gente também. Nós temos que cumprir tudo aquilo que nós dissemos ao Senhor. Às vezes a gente promete alguma coisa, né? Fazer um culto de ação de graça ou fazer qualquer outra coisa e a gente acaba não cumprindo. Mas nós temos que cumprir os nossos votos que fazemos ao Senhor. E Ana, depois que Samuelzinho cresceu, ela foi até Siló novamente, lá no templo. E chegando lá no templo, ela encontrou o sacerdote. E ela disse assim para o sacerdote: era por este menino que eu orava, era este menino que eu pedi ao Senhor. E eu vou cumprir a minha promessa. Então ela entregou Samuel para o sacerdote Eli,
para que ele fosse criado na casa de Deus. Ele educaria Samuel. E a Bíblia nos conta que de ano em ano, Ana subia até Siló para visitar Samuel e ela sempre fazia uma túnica muito bonita para ele. E Samuel vivia ali no templo feliz. Ele ajudava, ele fazia várias coisas ali no templo. Provavelmente ele varria, né? Ele ajudava a cuidar, arrumar uma coisinha aqui, arrumar outra coisinha ali. E Samuel era muito feliz, porque ele tinha a Deus. A Bíblia diz lá no capítulo 2, no versículo 21, que Samuel crescia diante do Senhor. Ou seja, Samuel, ele tinha intimidade com Deus, ele aprendia de Deus, então provavelmente ele ia ali no templo, ele louvava, ele orava, além de fazer outras coisas, né? E como é bom quando nós louvamos a Deus, quando nós conseguimos reconhecer a voz de Deus. Oi, tia Lia. Tia Lia. Estão ouvindo? Lia. Parece a Qual o tema da aula voz. de hoje, tia Lia? Parece a voz da tia Anice. É a voz da tia Anice. Vocês conseguem aí reconhecer a voz daquele que te chama? Pois é, teve uma noite que Samuel, ele estava dormindo lá na caminha dele. Estava deitadinho, dormindo, um soninho. E de repente ele escutou uma voz. Samuel. Aí ele acordou, levantou, foi até o sacerdote e falou: o senhor me chamou? Ele falou: não, Samuel, vai dormir, eu não te chamei. E Samuel voltou a dormir. E de repente aquela voz de novo: Samuel. E ele se levantou de novo, foi até ele: o senhor me chamou? Não, Samuel, eu não te chamei. Volte a dormir. E Samuel foi deitar de novo. E ele dormindo, ele escutou de novo: Samuel. Ele acordou de novo, foi até ele: o senhor me chamou? Não, Samuel, eu não te chamei. Mas quando a terceira vez que Samuel foi até o sacerdote Eli entendeu que quem chamava Samuel era o próprio Deus. E ele disse assim: Samuel, quando te chamarem novamente, você vai dizer assim, ó: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi se deitar. E novamente Samuel ouviu aquela voz: Samuel. E ele se levantou e disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Era o próprio Deus falando com Samuel. Você é capaz, você consegue reconhecer a voz de Deus? Para nós reconhecermos a voz de Deus como Samuel reconheceu, é preciso que nós tenhamos intimidade com Deus. E como que nós adquirimos essa intimidade? Deus não é o nosso amigo? Ele é o seu amigo? Nós não conversamos com os nossos amigos todos os dias? Pois é isso que Deus quer de nós, que nós conversamos com Ele todos os dias, que nós possamos orar, que nós louvemos, que nós façamos a leitura da sua palavra, porque é na leitura da palavra de Deus que Ele fala conosco. E Deus falou com Samuel e fez algumas promessas e falou daquilo que Ele iria fazer ali naquele povo. E a Bíblia vai nos dizer que tudo que Deus falou para Samuel se cumpriu. Tudo que Deus falou ali para Samuel, Ele cumpriu. E como é bom quando nós reconhecemos a voz de Deus, né? Aqui ali a tia Lia conseguiu reconhecer a voz da tia Anice. E você aí em casa, você consegue reconhecer a voz daquele que te chama, a voz de Deus? Que nós possamos ser sensíveis à voz do Senhor quando Ele quiser falar conosco. E Ele fala através da sua palavra também. Então, você não precisa ler um capítulo inteiro, né? Você que é criança. Mas você pode ler um versículo e falar com Deus assim: Senhor, o que o Senhor está dizendo nesse versículo? E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Então, vamos falar mais uma vez o nosso versículo base de hoje, que está em 2 Samuel 2,18. Samuel continuava servindo a Deus.
que nós possamos continuar servindo ao nosso Deus, ouvindo a sua voz e fazendo tudo aquilo que Ele nos mandar. Nós vamos cantar mais um cântico que vai falar sobre Samuel. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos, fala comigo e pode falar com você também. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser